Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI com Inteligência Artificial. Eu sou Adolfo Pizarino e hoje, para os nossos alunos, com muita satisfação, nós vamos falar acerca de uma case que é extraordinária quando nós falamos de métricas aplicadas dentro da empresa, onde nós vamos falar do NPS. Eu vou colocar para compartilhar aqui com vocês, tá? A nossa apostila e nós vamos seguir aí com o nosso fluxo de trabalho, tá? Espero que vocês já estejam vendo aí, tudo certinho. E vamos lá. Espero que vocês estejam vendo a nossa tela aí. Deixa eu ver se está tudo certo. Tela, isso. Tela 2. Vamos para cima, tá? Qualquer coisa, pessoal, avisem aí no chat, tá? Não me deixem só. Caso aconteça alguma coisa, eu acompanho aqui com vocês, beleza? Pessoal, mas o que é um NPS e aonde eu vou aplicar isso e o que isso favorece dentro da minha empresa? Como eu sempre comentei com vocês desde o início do nosso curso, tá? Todas as cases que nós projetamos dentro do Power BI e tudo aquilo que nós fazemos hoje também, com o apoio da inteligência artificial, promove algum tipo de ação dentro da nossa empresa. Se não promove, né, é viável que promova, tá bom? O NPS é uma metodologia utilizada por empresas para medir a satisfação e a lealdade dos clientes. E, pessoal, por incrível que pareça, por mais simples que seja, toda a empresa, né, por uma sugestão, deve utilizar o NPS, tá bom? Algumas empresas levam isso muito a sério, principalmente empresas que trabalham com solicitações de ações corretivas, né, os SACs, né? Empresas que trabalham com qualquer tipo de atendimento, né, seja ele online, hoje no mundo que nós vivemos, ou até mesmo uma loja física, empresas de telefonia, né, é totalmente viável, aplicável a esse tipo de empresa. Mas nós precisamos entender que o NPS ele não é algo inventado. É uma métrica que foi estudada, foi analisada e é possível de ser aplicada. Então, a empresa solicita aos clientes que avaliem em uma escala de 0 a 10, podemos dizer, e dentro desse âmbito aí de 0 a 10 que nós falamos, né, nós dividimos, tá, os nossos clientes em algumas categorias, que nós vamos entender aqui, com base nas notas. Por exemplo, se eu estou avaliando como foi o atendimento do meu representante das vendas, e ele pontuou lá na pesquisa de satisfação, no Forms, seja lá o que for, ele pontuou a nota de 1 a 5. Então, dentro da classificação da NPS, ele é um detrator, tá bom? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Se ele é de 6 a 8, ele é um neutro. Se ele é de 9 a 10, ele é um promotor. Agora, na parte conceitual, o que significa isso? Falar que o seu cliente, após um atendimento, ele atribui uma nota de 1 a 5, significa que ele não teve uma experiência tão satisfatória. Portanto, esse tipo de cliente, ele está propenso a compartilhar opiniões negativas sobre a sua empresa. Ou seja, gerar saque, gerar reclamações e até mesmo hoje, como nós sabemos, né, a pessoa pode fazer uma postagem aí em alguma rede social reclamando do tipo de serviço. É o que nós mais vemos acontecer hoje, não é verdade? É um neutro. São clientes satisfeitos. O serviço atendeu, né, mas não causou impacto. Então, porém, não foi apaixonante a experiência. Aí eu trago mais para o âmbito, por exemplo, de uma plataforma, de alguma outra no sentido mais palpável, que o cliente gasta mais tempo ali. Por exemplo, o seu curso ele proporciona uma plataforma. O cliente ele tem um acesso, ele interage, mas a plataforma em si ela não instiga o cliente a algo a mais, a permanecer, a acessar todos os dias. Embora nas necessidades que foram prometidas, atenda. E um cliente promotor, o que seria isso? São aqueles que tiveram experiências excepcionais e são altamente leais ao seu produto ou ao seu serviço.
provavelmente indicando e promovendo empresas para outros. Ou seja, o que você ofereceu, né, impactou de tal forma seu cliente que automaticamente ele vai indicar para as outras pessoas. Uma coisa que é muito comum e nós vemos muito. Por exemplo, você vai fazer um lanche, né? E a pessoa, ela acha o lanche super saboroso, super gostoso. Todo mundo da família gostou. A coisa mais fácil que você vai ver é, poxa, vai lá naquele lugar. Eu comi lá, é, nossa, nós fomos muito bem atendidos, o lanche é extremamente caprichado, cumpre o que promete. Então, a pessoa que ela classifica o serviço entre 9 e 10, é uma pessoa que tem uma grande chance de indicar o seu serviço. Beleza, pessoal? E dentro dessas notas, dentro desses dados, dentro desses registros que a sua empresa ela faz a captação, tá? As métricas, os KPIs, eles são gerados. Beleza? Então, nós vamos aqui entender as possibilidades de análise dentro do NPS. Ao longo do tempo, é possível identificar tendências, é óbvio, né? Se você oferece serviços e você muda os seus serviços com uma certa sazonalidade, vai ter uma tendência, você vai ter picos, pode ter aumento, você pode ter uma constante, tá? E a variação no score ao longo dos períodos específicos, como meses, trimestres, tá? Como eu comentei, pode relevar o impacto de ações estratégicas. Segmentação de clientes. O NPS pode ser segmentado por diversos critérios: idade, localização geográfica, tipo de produto, serviço utilizado. E isso é muito importante em todo o âmbito do serviço que é oferecido, tá, pessoal? Poxa, eu quero saber qual é a experiência com o meu serviço, o pessoal do bairro tal ou da cidade tal. E isso implica em ações estratégicas ou qualquer outro fator relevante para a empresa. Isso ajuda a identificar quais grupos de clientes são mais propensos a serem promotores ou a serem detratores, possibilitando estratégias de marketing direcionadas, tá bom? A análise de detratores e promotores. Entender o feedback do cliente, tá? Para fornecer insights valiosos, problemas, deficiências do produto ou serviço, da mesma forma, analisar o que motiva os promotores a recomendar a empresa, pode ajudar a aprimorar ainda mais a experiência por todos os clientes, tá bom? Então, podemos resumir o NPS, além de uma métrica, como um feedback muito técnico com relação ao seu serviço, tá? Isso é muito bacana, tá, pessoal? Ter isso em mãos é, facilitem muito aí o trabalho. Vamos colocar no âmbito do pós-venda, por exemplo, né, que é o mais utilizado aí. Show? Beleza? Vamos continuar. Possibilidades dentro de análise, correlação com outros KPIs, monitoramento contínuo e melhoria contínua. Basicamente o que nós já falamos, né? Você pega o NPS, você cruza com várias atividades, várias ações, várias métricas dentro da sua empresa, tá? A fornecer uma visão holística de saúde e desempenho. Um dashboard atualizado e visualmente claro permitirá que a equipe monitore continuamente a satisfação do cliente. É o nosso objetivo aqui, como analistas de BI, possibilitando ajustes rápidos e efetivos em estratégias e operações. Então, o dado ele já vai refletir logo em seguida o impacto da ação. É isso que esse contexto ele está trazendo para nós, tá? E aí entra o nosso caso. Prezado estudante, você trabalha em uma instituição financeira, a nossa situação do problema, né? Que realizou recentemente uma pesquisa para analisar a satisfação dos seus clientes. Esta pesquisa é baseada em uma metodologia denominada NPS, tá? Que avalia o grau de fidelidade dos clientes. Essa empresa possuía um dashboard antigo que foi desenvolvido por um profissional que já foi desligado e que deixou a empresa sem acesso. Então, eu quis aqui dar um drama para a situação do problema hoje. O seu objetivo é reproduzir aquilo que a empresa ela já tinha instituído como os principais KPIs. Observe, um pouquinho diferente a nossa apostila hoje, ela só tem esse direcionamento visual. O passo a passo hoje vocês vão ter que acompanhar aí junto comigo e assistir o vídeo, é claro. Tá bom? Então, o que nós vamos trazer como proposta para a nossa empresa? Nós vamos mostrar quantos clientes já responderam até o momento,
Os detratores, os neutros, promotores, já entendemos, tá, pessoal? Quem são esses caras aqui, tá? O cara que possivelmente vai falar mal, o cara que foi atendido, mas a experiência não trouxe um impacto relevante, e o cara que vai falar bem. Isso tudo, tá, pessoal? Isso tudo vai gerar os nossos KPIs aí, ó. Então, eu vou fazer aqui um NPS ao longo do tempo, tá bom? Notas por atributo, eu vou mostrar para vocês dentro da base de dados que é isso, beleza? Análise por gerência, outros KPIs que vocês vão começar a perceber dentro do Power BI aqui, por exemplo, como esse aqui, ó, KPI de radar, tá? Que nós chamamos aí, que ele acentua, né, uma visão muito clara aí, ó, os pontos fortes dentro da minha empresa, no caso, essa região aqui, nós vamos entender, tá? E também um outro KPI que existe, que também é muito dentro desse contexto, que é o KPI de nuvem de palavras. É um KPI que, na verdade, ele analisa o sentimento. Então, aqui no caso, quanto maior o tamanho da palavra, significa que mais pessoas estão enquadradas naquele contexto, tá bom? Esses KPIs que eu comentei com vocês aqui, ó, notas por atributo, que é um KPI por radar, e esses caras aqui, ó, nuvem de palavras, eles são KPIs que você baixa ele da nuvem que é oferecida pela própria Microsoft aí, tá bom? Então, eles não são nativos do Power BI. Ah, mas onde que isso implica, Adolfo? Quem não tem uma conta hoje, você só está abrindo o Power BI Desktop, você ainda não tem uma conta corporativa, você não vai conseguir baixar nesse primeiro momento. Mas, posteriormente, nós vamos mostrar como consertar isso. É claro que, na sua visão como analista, você vai entender qual que é a ideia do KPI e vai tentar, caso você não tenha baixado, caso você não tenha uma conta corporativa, tentar suprir com outro indicador que tenha o reflexo. Beleza? Sendo assim, pessoal, sendo assim, eu vou deixar aqui é um conceito simples, mas quem já trabalhou com isso, e eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem, já deixa no comentário aí do nosso vídeo, o quanto é importante esse modelo de dashboard dentro de uma empresa. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, na prática, o nosso dashboard, que já está disponível para os nossos alunos na pasta 5, beleza? E aqui, ó, olha que bacana, pessoal. Eu coloquei desta forma, mas pode ser utilizado, por exemplo, uma questão de acessibilidade. Se você clica no botão, automaticamente ele já vai para um modo dark aqui que nós chamamos. Você pode trabalhar nos dois sentidos na visão de gestor, tá bom? Eu coloquei aqui, mas o princípio é muito básico e um princípio que nós já sabemos que é o bookmark, tá? São os indicadores que nós salvamos dentro do Power BI e você vai administrando isso com um clique aqui, correto? Onde nós salvamos os indicadores e depois damos o acesso por botões. Claro que na visão do usuário que está consumindo lá o link compartilhado na nuvem, ele vai ter aqui, ó, só o botão para clicar, beleza? Algumas medidas que nós vamos ver, nem todas elas são novas. Nós já vimos um bom contexto aí de medidas que dá para a gente começar a trabalhar. E na prática, vamos desenvolver. Então, sendo assim, tá? Eu vou abrir aqui um PBIX novo para a gente começar a trabalhar. Vou trazer para cá para a gente começar. E esse camarada aqui eu vou botar na outra tela para não ficar perdido. Muito bem, vamos lá. Então tá aqui, ó, pessoal. Power BI aberto, em branco, tá? Observem sempre, como eu já falei para vocês, tá? Pessoal que às vezes posta aí no nosso grupo de alunos que está com algum bug, alguma situação. Pode ser que você não tenha feito a última atualização, como é o meu caso aqui hoje, mas nós vamos deixar isso para um próximo momento, beleza? Então vamos para a prática, pessoal. Bora botar a mão na massa aí? Eu espero que a ideia, a proposta já tenham animado vocês aí nesse dia aqui que nós estamos juntos com os nossos alunos. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que entender é aonde estão as minhas bases de dados. Eu vou abrir minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui base. Opa, não é essa pastinha aqui, é estrutura do projeto. E eu tenho aqui uma pasta que se chama PBIX3. E aqui nós temos uma base de dados em que ela mostra informações dos clientes, tá? Eu vou até chamar a atenção aqui para vocês.
Então, já aprendemos dentro do nosso curso e dentro do contexto de uma ferramenta de BI que eu posso ter uma base de dados que seja de clientes, que veio de algum tipo de sistema, é, de localidades, tá? De clientes por atributos e de clientes por NPS, onde a pessoa que propriamente ela faz a votação e aqui ela dá uma nota no serviço em que ela teve a experiência. Eu vou explicar isso para vocês. E a nossa de calendário. Lembramos, tá, pessoal, que a nossa de calendário, por enquanto, nós estamos fornecendo ela para vocês, mas também temos como proposta mostrar o passo a passo do desenvolvimento. Tanto por DAX, tanto por Power Query, nós podemos trabalhar com uma tabela que dimensiona o tempo. Beleza? Na prática, aqui nós temos informações dos clientes. Eu vou abrir para vocês, tá? Vou aumentar aqui, vou habilitar a edição para que vocês vejam. Então, o que que essa base ela traz? Tá? Aqui, ó. Toda base vai ter o código do cliente. Toda base não, toda base vai ter o ID do cliente. Mas essa aqui, no caso, ela esboça, né, algumas características do cliente, é o que nós chamamos da tabela de menção. Tá? Então, eu sei que o nome do meu cliente é Letícia, ela é do gênero feminino, tá? E o gerente que está relacionado com ela é a Patrícia, assim sucessivamente. Essa é a base de informações de clientes, tá bom? Vou fechar aqui, não vou salvar. Localidades dos clientes. Então, pelo ID do cliente aí, ó, eu posso trabalhar diversos KPIs, tá? Onde eu posso relacionar com o estado, por exemplo, tá? A região aqui no caso, e eu tenho o ID do cliente. Essa é uma outra base. Eu também tenho aqui, ó, clientes por atributos. Mostrar para vocês aqui o que que significa isso. Aqui eu tenho uma DT resposta, lá já tem um campo de data, aonde foi o horário que o cliente respondeu, tá? A gente já sabe onde que está a base dos clientes. O atributo foi aplicativo e a nota atribuída, tá bom? Confiabilidade, inovação, serviços, suportes, tudo isso serve para a gente analisar esses atributos aqui, ó, são as experiências que o cliente tem com a minha empresa. Então, com relação ao aplicativo, com relação à confiabilidade do meu serviço oferecido, com relação à proposta de inovação da empresa, com relação a serviços, com relação a entre outros, tá? Qual é a nota que o cliente atribuiu? Show? E uma próxima aqui, que é a resposta do NPS. Olha lá, ó. Então, vou aumentar aqui data da resposta, tá? Data da resposta, o ID do cliente, a nota do NPS, tá? E o sentimento dele com relação a isso, ó. Tá? Aquele KPIzinho que nós vimos que gera a nuvem de palavras. Então vamos para a prática? Vamos botar a mão na massa aí? Vamos voltar para o nosso Power BI. Eu já sei que todas as bases de dados aí, com relação ao nosso trabalho, elas estão no Excel, uma pastinha, tá? Eu vou importar. Então, pasta de trabalho, vou vir aqui em estrutura do projeto, a base. Primeiro eu vou trazer informações do cliente. Vou dar uma limpada, vou trabalhar o ETL nela e vou trazer as outras informações. Vou selecionar aqui para que vocês vejam, né, uma pré-visualização dos meus dados. E eu vou clicar em transformar dados. Quando eu clico em transformar dados, automaticamente o Power Query ele entra em ação aqui para nós, né? Então eu vou chamar essa base aqui de clientes. Seria isso mesmo? Deixa eu ver aqui os nomes que eu atribuí. De clientes. Prontinho. Então, ela informa de maneira completa o nome do meu cliente, de cliente. Não preciso desse campo aqui, então vou remover. Aqui eu tenho o ID do cliente, todos eles são números, tá? Então, eu vou deixar 1, 2, 3, nome cliente, texto, gênero, texto, gerente, texto, tempo de relacionamento também é um fator, é um número inteiro. Então, esses 3 campos, eu vou vir transformar e vou clicar em maiúscula. Pronto. São as atribuições que eu faço. Estou no Power Query, posso vir aqui em página inicial, tá? E uma nova fonte, pasta de trabalho Excel. Vou trazer agora de localidade, tá? Que são as informações de localidade. Vou abrir.
Mas, Adolfo, vocês estão todas numa pasta, por que você já não está importando todas elas ao mesmo tempo? Elas não têm a mesma estrutura, tá? Então, vou vir aqui, ó, de localidade, localidade, prontinho. Não preciso desse campo, talvez na hora que o meu RP ele gerou, né, a minha consulta, ele colocou esse campo aí. Aqui vocês observem, ó, que essa tabela ela tem um aspecto em comum. Ela trouxe o nome dos campos para a primeira linha aqui, ó, tá? Pode ser que em algum momento, quando vocês venham a baixar aí uma base de dados ou algum tipo de RP, essa situação ela aconteça, ó. O nome, na verdade, de cliente, cidade, UF, região, estão na primeira linha. Então, mais uma regrinha de ETL aí para vocês, ó. Eu posso vir aqui, ó, e colocar o seguinte, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Cliquei no ícone que tem ao lado dos campos, cliquei em usar a primeira linha como cabeçalho. Eu não preciso voltar lá no Excel para tentar entender o meu problema, por favor, né? Então, tem aqui a ID do cliente, automaticamente ele fez a tipagem, né? E eu vou aqui apenas garantir que está tudo em caixa alta, maiúsculo. Beleza. Próxima base, vamos lá. Página inicial. Eu vou clicar aqui em página inicial, nova fonte, passo de trabalho. Vou pegar agora F atributos e depois a FNPS. Vou abrir, cliquei aqui, ó, selecionei, vou dar OK. Então, essa aqui é a F minúsculo, porque é uma tabela que gerencia ocorrências, fatos, tá? Atributos. O que eu tenho dentro dela? A data da resposta, olha lá, tá como 1, 2, 3, eu vou vir aqui já e ajustar. Pronto, agora está como data. Vou classificar em ordem crescente. Aqui eu tenho código do cliente, atributo. Código do cliente eu mantive a mesma tipagem, ou seja, todos eles estão como 1, 2, 3. E aqui a nota, né? Ou melhor, a nota do. Essa aqui, não, isso aqui é o atributo mesmo, né? Não é a nota do NPS, não. É como ele classificou os serviços oferecidos. E agora sim, a última consulta, eu vou vir em nova fonte, passo de trabalho Excel, e eu vou vir aqui, ó, pegar a FNPS. Vou abrir. Vou clicar aqui, vou dar OK, vou dar um nome, vai ser a FNPS. O que eu tenho dela? Esse campo não deve. Cliquei com o botão de intervir. Esse campo de data resposta, na verdade, é um campo de data. Vou colocar em ordem crescente. Código do cliente, nota final do NPS e o sentimento. Sentimento, vou pegar alto, transformar. Vou vir em coluna de texto, ABC, vou botar maiúsculo. Prontinho. Então, aqui eu tenho a nota final do NPS e o sentimento dele com relação a isso. Mas observem uma coisa. Hum, eu acho que eu caí aqui, pessoal. Tive uma oscilação na internet, mas eu vou voltar para gravar, tá bom? Não se preocupem. Já está compartilhado. Vou vir aqui, tela 2. Já botei para compartilhar a tela 2. E aqui vou continuar a gravação, beleza? Vocês estão me vendo aí, tudo direitinho? Áudio, vídeo, tela. Vou abrir aqui o chat. Tudo certinho, beleza, vamos lá. Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Bom, já importei todas as minhas bases.
Show de bola? Deixa eu ver se está gravando mesmo, para eu não furar. Beleza. Já importei todas as minhas bases. E agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e, na verdade, importar isso, ou seja, carregar isso para o Power BI, tá? Vou colocar assim, vou colocar tudo maiúsculo, fica melhor mesmo, tá? Só um detalhe aqui, ó, que eu ia comentar com vocês. Esse campo sentimento que vocês estão vendo aqui, ó, observe uma coisa junto comigo. Tá tudo junto, ó. Amo muito, recomendo sempre, experimentando, satisfação geral, amo muito, quase satisfeito, satisfação geral. Só que, pessoal, nesse caso aqui, vejam bem, eu não tenho um caractere específico que me ajude a separar, tá? E deixar a palavra ali, a frase, o sentimento certinho. Por exemplo, cheio, espaço, de espaço, dúvidas. Amo muito, com espaço. Recomendo espaço sempre. O número de caracteres são diferentes. Eu não tenho um caractere que concatena as informações. Como que eu saio dessa situação dentro do ETL? Vou lá no Excel ou vou lá no meu RP e falo para mudar o meu sistema? Não. A gente pode fazer um trabalho aqui que nós vamos utilizar esse campo que eu vou selecionar. Vou utilizar aqui, ó, adicionar coluna, porque a partir desse campo eu vou ajustá-lo, tá bom? Isso é muito importante que vocês anotem, prestem atenção e revisem essa ação, porque na maioria das vezes as nossas bases elas vêm todas em situações adversas. E eu vou acionar aqui, pessoal, um botãozinho aqui, ó, uma seleção dentro do Power Query que se chama a partir de colunas de exemplo. E vocês vão entender como que eu vou fazer na prática, tá bom? Então, selecionei a coluna, colunas de exemplo, da seleção, cliquei. E apareceu aqui ao lado para mim uma coluna 1, e observem que à medida que eu clico com o botão esquerdo do mouse, olha lá, ele vai selecionando. Qual é a proposta da coluna de exemplos? Ele vai replicar a coluna que apareceu em branco de acordo com o desenvolvimento do texto que você faz. Ou seja, na prática, tá? Vou botar em caixa alta, vou colocar aqui, ó, cheio de dúvidas. E vou dar um tab, tá? Vim aqui e dei um tab. Cliquei aqui embaixo, ó, amo, espaço, muito. Observe que quando eu digitei amo, espaço, muito, aonde está amo, muito, ele entendeu a regra. Ou seja, essa coluna de exemplo funciona como o que nós chamamos lá no Excel de preenchimento relâmpago. Ela entende um padrão e ela replica esse padrão, não necessariamente quando você implica um caractere ou uma regra específica da esquerda para 5 da esquerda para a direita ou 5 da esquerda para da direita para a esquerda, por exemplo. Tá? Aqui, recomendo sempre. Vou começar a digitar, ó, recomendo. Esse é bacana. Recomendo sempre. Enter. Satisfação geral. Experimentando. Experimentando. Satisfação geral, vou escrever novamente. Satisfação geral. Ele já arrumou. Quase satisfeito. Quase satisfeito. Deixa eu ver se tem mais algum. Recomendo sempre. Eu acho que agora já arrumou tudo, né? Satisfação geral, quase satisfeito. Qualquer coisa a gente vem aqui e faz de novo. Vou dar OK. E olha, ele gerou a mesma coluna respeitando a regra, né? Ou seja, os primeiros preenchimentos, a partir do primeiro preenchimento, ele replicou para os demais. Guarda mais essa aí. Quando vocês acharam que ia terminar, as dicas de ouro, elas continuam aí. Bom, eu não preciso dessa coluna mais, então vou remover e vou colocar aqui, ó, sentimento. Tá bom?
Pronto, sentimento. E a última que eu esqueci aqui, ó, página inicial, nova fonte, passo de trabalho do Excel, AD calendário. Adolfo, por que você está portando AD calendário? Porque para atributos e NPS eu tenho um campo de data. Como é que eu vou relacionar os dois? Tá? Então, tá aqui, ó. De calendário. O que eu tenho dentro dela? Uma data de um em um dia, andando de um em um dia, sem repetir os dias, considerando todas as datas que eu tenho aqui na F atributos e considerando todas as datas que eu tenho na NPS, tá bom? Ele amarra todo mundo aqui e me dá uma sequência, sem duplicar, porque ela também dimensiona o tempo. Uma vez que eu tenho tudo isso feito, cliquei em fechar, fechar e aplicar. Agora vamos para a prática. Como se nós já não estivéssemos na prática, né? Muito bem, o que eu vou fazer agora? Ó? Essa página aqui eu vou renomear, vou chamar de NPS. Eu tenho a de calendário, já analisei. Eu tenho a de cliente, já analisei. Eu tenho a de localidade, já analisei. Eu tenho a F atributos, já analisei. Eu tenho o NPS, já analisei. Então, todas as consultas estão aqui. Se eu vir na exibição de tabela, tá aqui a de calendário. Posso clicar na data, dar mais uma olhada aqui, ó. Botar a data curta, olha lá, para ficar mais simples a visualização. Eu posso vir aqui em de clientes, dar uma analisada também, ó, tá tudo certinho. Posso vir em de localidade, tá tudo certinho também. Posso vir em F atributos, data da resposta. Posso vir aqui, ó, colocar data curta, pronto, tá? Posso vir em FNPS, também tá tudo certinho. Agora, o que eu tenho a analisar? O que eu tenho para analisar? Eu já fiz a análise das tabelas, da estrutura, já fiz alguns ajustes, e agora o que eu preciso analisar aqui? Ó? Relacionamento, tá? Entender como é que ele detectou o relacionamento. Então, ó, F atributos, na verdade, ela não se relaciona com FNPS. São duas tabelas fatos, vou excluir. Em caso, salvo exceções, tá? Então, tá aqui, ó, as duas tabelas. Eu vou trazer de cliente, que eu sei que é uma tabela que dimensiona, de localidade e a de calendário. O que eu vou fazer aqui, ó? De localidade, eu posso amarrar ela a de cliente. Vou montando meu esquema aqui para vocês, ó. Essa tabela aqui que vocês estão vendo, a de calendário, ela vai dimensionar o tempo nas duas tabelas, ou seja, ela vai relacionar, certo? E a de cliente, ela é uma tabela que tem todas as informações do meu cliente. Então, na verdade, o que eu vou fazer com ela? Eu vou relacionar ela com atributos e vou relacionar ela com NPS. Mas ela pode também receber uma informação da localidade. Mas, Adolfo, são duas tabelas de dimensões. Ué, eu poderia jogar os valores daqui para cá, para de cliente, ou pegar de localidade e colocar em F tributos e FNPS. Tá? Ou poderia fazer uma forma dentro do meu sistema de juntar essas duas tabelas e deixar uma tabela de informação só para o meu cliente. Mas eu estou mostrando para vocês aqui diversas situações que podem acontecer. Ah, eu tenho uma parte das informações do meu cliente aqui, tem uma outra parte das informações do meu cliente em uma outra tabela. Isso pode acontecer, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou vir em ID cliente, código do cliente, com o código do cliente. Joguei na FNPS. Automaticamente, quando eu clico e arrasto, né, ele já interpreta. Eu vou fazer a cardinalidade de um para muitos, no sentido único. Ou seja, sai de cliente e envia informação para NPS. FNPS não precisa enviar informação para uma tabela que dimensiona. Não vou fazer nada com isso. Tá? Salvei. Então tá aqui, ó, meu relacionamento. Da mesma forma, eu vou pegar todas as informações de cliente e trazer para F atributos. Olha lá, código do cliente, cardinalidade um para muitos, porque eu sei que em de clientes eu só tenho uma informação exclusiva de cada cliente, por isso que é um, e asterisco é quando pode se repetir várias vezes. Único. Salvar. Prontinho. Então já amarrei
Observe que o nosso modelo está ficando bacana aí, ó, o modelo estrela que nós chamamos, tá? Pronto. E agora o que que eu vou fazer? Eu posso pegar de localidade. Opa, vamos lá. Vou pegar de calendário. Eu vou amarrar o tempo das duas tabelas, ó. Data com data, um para muitos, único. Vou pegar data, data com data, um para muitos, único. Prontinho. Então, essa tabelinha aqui, ó, ela está relacionando os dois campos de datas dessa do tabela. Quando eu falo isso, é que você vai controlar a hierarquia temporal por essa tabelinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Isso acarreta nas medidas DAX, que relacionam o tempo, e isso acarreta também na questão, por exemplo, eu tenho um KPI que eu vou comparar alguma informação, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, contas a pagar e contas a receber, cada uma em uma tabela. Como é que eu vou relacionar isso mesmo dentro do mesmo gráfico? Qual que é o campo de data que eu vou utilizar? Então, eu preciso criar um que representa todos, tá bom? Próximo, delocalidade. Eu poderia pegar delocalidade, trazer para F atributos e trazer para F NPS. Mas eu posso pegar aqui, ó, o ID do cliente e jogar no código do cliente. ID do cliente, código do cliente. Aqui eu vou colocar um para um, né? Que é uma tabela dimensão com dimensão. E aqui, no caso, sentido ambos. Pronto. Ou eu poderia pegar essa tabela aqui e relacionar com F atributos, FNPS. Beleza, pessoal? Então, o meu modelo de relacionamento ele já está pronto, muito bem aqui elaborado, esboçado. Poderia até deixar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, para ficar mais fácil a visão. Olha lá, ó, prontinho. Envia informação, que envia informação para cá, que envia informação para cá, e AD calendário, que envia informação do tempo para as duas. Então, tá aqui, ó. Nosso modelo bem dimensionado, bem relacionado, tá? Isso significa que eu posso ter diversas informações e relacionar os meus KPIs de diversas formas dentro desse ambiente. Show? Uma vez feito isso, tá? Uma vez feito isso, o que que nós vamos fazer agora? Personalização. Por que que eu gosto de fazer a personalização? Pô, já fiz o ETL, já fiz o relacionamento, já só falta ainda agora na parte da modelagem fazer as minhas medidas DAX. Mas eu já gosto de fazer acompanhando meu storytelling. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em formato, cliquei em formato, tela de fundo, vou procurar a imagem, na área de trabalho, na estrutura do projeto, meu background aqui. Tenho o dark e tenho o background clean. Eu vou usar o clean. O dark vai ficar de desafio para vocês. Vou abrir. Obviamente não apareceu nada porque transparência está em 100%. Muito bem, nós temos uma imagem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste da imagem. Ajuste. Pronto. Já tenho aqui o meu guia, meu background que me facilita muito. O que que eu vou fazer ainda aqui agora? A personalização da paleta de cor. Observe que eu tenho por padrão essas paletas de cor. Mas eu vou vir aqui, ó, em inserir, não, exibição, tá? Guia exibição, um ambiente de temas. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar na seta, vou procurar temas e vou puxar o arquivo JSON, que tem a configuração de todas as paletas de cor que eu quero usar nesse dashboard, que eu entendi que vai combinar com o meu storytelling. Então tá aqui, ó. Ele traz uma mensagem, arquivo adicionado com êxito. Eu vou clicar em entendi. E agora, ó, quando eu clico em cor, vocês observam que já mudou um pouquinho aqui a nossa paleta. Tá bom? Então vamos para a prática agora? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Se eu estou trabalhando numa pesquisa de satisfação, tá? Vou começar a gerar as minhas medidas. Se eu estou trabalhando numa pesquisa de satisfação, primeira coisa que eu tenho que entender, pessoal, é quantas pessoas responderam à pesquisa, né? Porque os indicadores, os promotores, os detratores, eles vêm do princípio das respostas. Então, se eu analisar aqui minha tabela, aonde que estão as minhas respostas do NPS, que nós chamamos de respondentes, tá? Tá aqui, ó. Todo mundo que respondeu.
Então, se eu vir aqui, ó, nesse campo, que é o código do cliente, né, e aplicar um distinct count, porque eu posso ter código aqui repetido, né? Vou colocar em classificar aqui, ó. 101, 102, 103, 104, 111, 33, 31. Eu vou aplicar um distinct count só para garantir, tá? E vou ver, né, quantas pessoas já responderam a minha pesquisa de satisfação. Para fazer isso, eu vou pegar uma tabela auxiliar. Então, vou vir aqui, ó, em página inicial, inserir os dados, tá? Página inicial, e vou inserir dados. Vou chamar essa tabela, o nome dela de medidas, tá? Pronto. Já gerei uma tabela que se chama medidas. Dentro dela, eu vou aplicar um distinct count dentro do código do cliente. Então, cliquei com o botão direito, nova medida, e eu vou chamar essa medida de respondentes, que é igual a quê? Um distinct count, ou seja, conta de forma distinta o código do cliente. Tá aqui, ó, dentro da tabela NPS. Olha lá, tá? Enter. Aonde que eu vou ver essa medida? Quando eu atribuir um card. Antes, eu vou excluir coluna 1, que é uma... Quando você gera a tabela, ele gera um elemento vazio, né? Um campo vazio. Eu vou excluir do modelo, sim, e ele prioriza a tabela de medidas. Então, o respondente está aqui, ó. 1.620 pessoas responderam à minha pesquisa de satisfação. Posso vir aqui, ó, tá? E aproveitar o meu background e já fazer a edição. Vou tirar o fundo. Prontinho. Como o meu background ele já tem texto, eu não preciso deixar o rótulo de categoria. Com isso, eu ganho espaço. Segunda edição que eu vou fazer, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Deixar aqui em 30. 30 tá bom. Eu vou botar aqui e chamar atenção em negrito. Prontinho. Posso diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá? Para facilitar um pouco. Vou vir aqui, ó. 620. Prontinho. Beleza? O que eu vou fazer agora? Ctrl C, Ctrl V. Tá? Aproveitar aí. Ctrl C, Ctrl V. Já tem a mesma formatação. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Observe que o Power BI tem essas réguas aqui, tá, pessoal? Facilita já. Mas você pode vir selecionar todo mundo, tá? Vir em formato, alinhar superior, clicar em alinhar e eu vou alinhar de forma horizontal aqui, ó. Todo mundo. Opa, forma horizontal. Eles têm a mesma distância. O que eu preciso fazer agora? A partir desses 1.620 que responderam o meu NPS, desses caras eu tenho que saber quem que é promotor, detrator ou neutro. Mas, pessoal, vejam que fato curioso. Eu não tenho aqui essa classificação. Cadê a minha apostila? Eu não tenho aqui, ó, essa classificação. Opa, esse aqui sou eu. Aqui é a minha classificação. Eu não tenho essa classificação aqui, ó, dentro da minha base. A partir da leitura da nota, eu não tenho um campo que fala esse cara é detrator, esse cara é neutro, esse cara é promotor. Eu não tenho isso. Mas o que eu tenho é o conceito da métrica aplicada. Então, o que eu posso fazer? A partir da nota em que gerou do NPS, eu mesmo posso criar um campo que vai classificá-lo. É igual quando você tem lá o valor que você inseriu. Aí automaticamente tem um outro campo que fala o seguinte: pago. Se o campo estiver vazio, não pago. Aqui, de acordo com a nota, eu vou criar uma condicional. E quando nós falamos de condicional, nós já estamos falando do if, que nós podemos utilizar. E eu vou fazer de uma outra forma mais prática aqui para vocês, que é a função switch. Tem o mesmo objetivo, só que para escrever ela é mais fácil. Beleza? Então, de 1 a 5, detrator. O que eu vou fazer? Na prática. Eu não falei para vocês que eu vou criar um campo em que ele vai classificar o cara para mim?
Então, só para que vocês tenham aí na prática. Eu vou vir aqui nessa tabela F atributos. Opa, F atributos não. NPS, né? Que a nota é do NPS. Aqui eu tenho a minha notinha aqui. Eu vou aqui nessa tabela, eu vou criar uma nova coluna. Quando eu clico em gerar uma nova coluna, é uma coluna que vai ser gerada por cálculos. Então eu vou colocar aqui, ó, essa coluna ela vai se chamar de classificação, tá? Classificação. Como que eu vou escrever? Eu poderia aqui começar if, né? E começar a falar se a nota do NPS tá lá, o campo é igual, e abrir um outro if atrás de if. Mas eu vou mostrar uma outra estrutura para vocês através do switch, que é mais fácil. Switch, o que que ele faz? Olha lá, ó. Quando eu falo fácil, é no sentido de que eu não tenho aquela obrigatoriedade de ficar escrevendo if atrás de if. Switch, se a expressão que eu colocar, como que ela funciona? For verdadeira, tá? Então, vírgula, eu vou começar a trabalhar, tá bom? Então, o que que o switch faz? Ele vai englobar várias situações aqui, tá bom? Se for verdadeiro, é isso que eu estou escrevendo. Ó. Switch retorna resultados diferentes dependendo do valor da expressão. Tá? Qual que é o valor aqui? Se a nota do NPS for igual a... Deixa eu ver, ele vai de quanto? Ele não tem zero, não. Eu acho que não tem. A 1, vírgula. Aí observe que ele traz aqui resultado 1. Eu vou chamar ele de um detrator. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui na minha mochila. Olha lá, detrator. De 1 a 5, detrator. Por que que é mais fácil escrever com switch? Porque eu vou dar vírgula aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Selecionei, Ctrl C, Shift Enter, Ctrl V. Shift Enter, Ctrl V. Shift Enter, Ctrl V. Então, ó, se verdadeiro, se a expressão, o campo, for igual a 1, detrator. Se for igual a 2, olha lá, detrator. Se for igual a 3, detrator. Se for igual a 4, ele também é um detrator. Ou seja, ele não teve uma experiência satisfatória. Shift Enter, Ctrl V. Se ele for igual a 5, perdão, detrator. Então vocês imaginem quantos ifs eu ia ter que escrever if atrás de if para fazer essa medida. Guardem ela, hein? Isso aqui é dica de ouro. Já dei 2 nessa aula. Depois comentem aí. Tá? Então o que eu vou fazer agora? 6 e 8. Olha lá, 6 e 8. 5, 6. 6 e 7. Deixa eu ver, peraí. De 6 a 8. Então, 6, 7 e 8. Olha lá, 6, 7, 8. 6, 7, 8. O que que ele é? Ele é um neutro. Atendeu, né? O cliente respondeu que o serviço atendeu, mas não foi algo que impactou de tal forma que o mova a promover o seu produto. Neutro. E o próximo agora é 6, 7, 8, 9, 10. O NPS ele vai de 1 a 10, né? Na classificação geral. Espera aí. Deixa eu copiar todo mundo. Ctrl C. Estou vendo se eu estou online aqui. Ctrl V. Shift Enter. Ctrl V. 6, 7, 8, 9 e 10. Esse cara é um promotor porque ele vai promover o seu produto pela experiência que ele tem. Promotor. Copiei aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Promotor. E se ele não for nada disso, o que que eu vou fazer, ó? Por exemplo, vírgula, ah lá. O que que eu faço agora? Blank. Posso fechar com blank. E no final, ó, se eu abrir o switch lá em cima, fechei parênteses, pronto. A minha estrutura está aqui. Então, o switch, toda vez que ele encontra isso, esse campo é igual a 1, é verdade? Detrator. Esse campo é igual a 2, é verdade? Por isso que eu coloquei true aqui. Ele é detrator. Se igual a 3, detrator.
6, neutro. 7, neutro. 8, neutro. 9, promotor. 10, promotor. Se não, blank. Vou dar um Enter. Prontinho. Essa estrutura é muito mais simples do que você escrever um if atrás de if e depois fechar um monte de parênteses. Eu, particularmente, uso muito mais, além de ser mais performático. Tá bom? Então, agora que eu já tenho a minha classificação, o que eu vou fazer? Agora sim, pelo parâmetro da classificação, eu vou fazer as minhas outras contagens, que é detrator, neutro e promotor. Então, bora lá fazer mais medida. A partir do respondente, do meu total, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar esse cara. Vamos fazer a contagem dos detratores. Vamos lá. Quase um trava-língua, né? Então, vou clicar aqui em medidas, nova medida, e vou chamar essa medida de detrator. O que é na contagem um detrator? São todos os respondentes. Então, são todos os respondentes. No entanto, eu vou botar um filtro. Todo respondente que aparece na classificação como detrator. Agora eu já fiz a classificação por uma lógica. Como que eu coloco um filtro numa medida que já existe, uma expressão? Função calculate. Tá lá, ó. Pega respondentes. O que ela vai fazer com o respondente? Olha lá. O que ela vai fazer com o respondente? Ela vai filtrar o respondente. De que forma? Quando na classificação, NPS classificação foi igual a detrator. Fechei parênteses para calculate. Vou copiar porque vai ser a mesma estrutura das outras. Ctrl C e vou dar Enter, né? Vou abrir uma nova medida. Ctrl V. Essa medida vai ser a medida dos neutros. Neutro. Quem é o neutro? Quando na classificação o cara aparece como neutro. Isso é como se fosse um somacê, né, pessoal, do Excel aí. Agora, os promotores. Tá todo mundo comigo aí? Coloca no chat aí. Tô acompanhando, a aula tá bacana, aprendendo medida nova. Não me deixem falando sozinho. Detrator e agora promotor. Quem é o promotor? É o cara que lá no campo da classificação, que eu analisei, o cara está como promotor. Enter. E aonde que eu vou ver essas medidas? Pegar aqui detrator, vou substituir por respondentes, vai sair, vai entrar o detrator. Neutro, cliquei no visual, o respondentes vai sair, vai entrar o neutro. Promotores, cliquei no visual, o respondentes vai sair. Precisa dar até uma risadinha aqui, né? Vai que eu caí, né? Promotor. Prontinho. Deixa eu dar uma olhada no gabarito. Sem filtro nenhum, quanto que tá dando? 469.544.607, de acordo com a minha base de dados. Top! Então, meu gestor bate o olho, ele já sabe que, né, eu poderia até tirar um percentual aqui, mas não é o caso da métrica. Eu tenho, dentro dos 607, dentro dos 1.620, dentro das 1.620 respostas, eu tenho 607 promotores. Não tá assim uma distância muito grande, não. Poderia até tirar um percentual aqui, mas com relação ao detrator, né? Minha empresa ainda precisa de alguns ajustes aí, porque eu tenho muito detrator dentro da empresa, tá? Muito cara que fez dessa forma. Sim, tá bacana, professor, me lembrou mesmo a função C. Isso, Isa, exatamente, tá? Depois vocês peguem, tá, pessoal, com calma, assistam o vídeo, a estrutura do switch lá, a lógica é muito simples, né? Ele lê verdade e traz o atributo, tá bom? Melhor que a função C, eu acho. Função C não, aqui é o if, né? Vamos lá. Bom, já tenho os meus KPIs principais aí, que são os nossos cards. O que eu quero fazer agora? Eu quero um KPI que me mostre mensalmente o meu NPS. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O NPS, pessoal, a gente já tem essa nota aqui na FNPS, ó. Só que o NPS, ele é uma média. O NPS, ele não é
é, algo que você vai somar. Eu não, por exemplo, se ele é de 1 a 10, eu não posso ter um NPS de 100, por exemplo. Então você vai tirar uma média do NPS, ok? Isso, pessoal, lembrando, para quem está assistindo esse vídeo agora, tá? Existem empresas que trabalham num nível de detalhamento muito maior. Existem empresas que, dentro da métrica do NPS, não consideram os neutros na média do NPS. Até eu acho que tem alguns tipos de literatura que retiram os neutros e só trabalham em cima de detratores, em cima dos promotores, que é o cara que vai falar que tá bom, que é o cara que vai falar que tá ruim, tá? Então, assim, a gente está indo do modo simplificado. Existem vários arranjos para isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, nova medida, NPS. O NPS, como eu estou falando aqui, tratando dentro do meu conjunto de dados como uma média, ele vai ser o average. Average é uma média, é uma função DAX que vocês já viram em diversos momentos do nosso curso. Um argumento, ele vai tirar a média. Qual que é o argumento? A nota do NPS. Tá lá, ó, nota final NPS, da tabela FN NPS. Então tá aqui, tá? Já tem a média. Então, vamos para o KPI. Aqui eu vou construir um KPI que vai mostrar mensalmente, tá? Um meu NPS. Então, eu tenho aqui a D calendário, já fiz o relacionamento. Vou pegar o nome do mês, tá aqui, e vou colocar junto do nome do mês, tá? A minha média do NPS. A NPS, eu não coloquei média, mas é a média. Pronto. Bom, ele entendeu aqui como um gráfico de barras, mas eu vou usar um gráfico de colunas, tá? E vou fazer a ordenação aqui, né? Eu posso vir aqui, cadê a D calendário? D calendário está aqui, né? Poderia até colocar uma função DAX que depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente estudar o desenvolvimento da D calendário, como eu tiro os outros campos por DAX, tá? Mas eu poderia vir aqui e aplicar uma função month, tá? Colocar o número do mês para classificar esse cara. Vamos fazer? Nova coluna, é mês. Mês, né? Que vai ser o número correspondente do mês. Como que eu faço isso? Tem uma função DAX, assim como no Excel, né? Que se chama month. Retorna o número de 1, que é janeiro, a 12, que é dezembro, que representa o mês. Da onde que ele vai estratificar isso? Do campo de data. Lá, do campo de data da D calendário. Tá lá, ó. Então ele vai pegar, ler o campo de dados e retornar o mês correspondente. Está aqui. Por que, que o Adolfo está fazendo isso? Porque esse cara é texto. Quando eu coloco ele na nomenclatura, ele fica desordenado. Então eu vou pegar esse campo, vou clicar em classificar e vou classificar pelo mês. Aonde que vai se refletir isso? Dentro do meu KPI, ó, tá? Vou vir aqui, ó, classificar eixo pelo nome do mês. E vou classificar de forma crescente. Tá lá. Então tá aqui, ó. Ele vai vir para cá, vou dar uma ajustada nele, meu NPS aí, só para acompanhar mais ou menos o design do gabarito, mas não vou ficar esmiuçando edição não, tá, pessoal? Isso aí é com vocês. Então, que eu vou clicar em formato. Aqui eu já sei que é o nome do mês, né? Então, como é um object, opa, deletei tudo. Volta, dei um Ctrl Z, selecionei aqui, deletei. Já sei que a minha métrica é o NPS, então é muita informação que eu já, pela leitura, a não ser que seu gestor queira, né? Olha lá, o gráfico fica muito mais clean. E qual que é o nome que eu dei? NPS mensal. Será? NPS ao longo do tempo. Pode ser NPS mensal. Pronto. NPS mensal. Prontinho. Tá lá. O que eu vou fazer com ele? Eu vou botar aqui 9 e aqui também 9. Din. 9, 9. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou dar uma melhorada. Sim, ficou melhor, né? Tá, ó. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou trazer para cá. Diminuir mais um pouco. Tá lá.
certinho. Vou botar os rótulos de dados para dar uma conferida. Cliquei no indicador, vou vir em rótulo de dados e vou atribuir. Tá lá, NPS aí. O que eu vou fazer aqui para melhorar isso, para não ficar... Isso aqui é falta de capricho, tá, pessoal? Pessoa que deixa o rótulo do eixo X assim. Então, vou vir no eixo X e vou tentar dar uma ajustada aqui. Layout, largura mínima. Opa, passou um pouquinho. Diminuir aqui até que fique certinho. Tá? Um pouquinho de ajuste fino aí, mas eu estou mostrando para vocês as raivas que nós passamos diariamente aí para ajustar, para deixar tudo. Pronto. Agora tá top. Tá? Vou botar 8 aqui. Bom, 100%. Então, tem uma visão clara aí, ó, do meu NPS mensal. Qual que é outro KPI que ele quer aí? Vamos lá. Vamos do mais simples para os outros que eu tenho que baixar ainda e mostrar para vocês. Ele também quer, observe aqui, ó, que o meu mockup até tem um sentido aqui, uma carinha rindo para ajudar vocês aí no desenvolvimento. Ah, tá. Eu vou botar aqui, ó, o percentual de promotores, neutros e detratores, que isso é uma visão bem mais ampla aí para o nosso gestor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, como eu tenho 3 categorias, eu vou utilizar, tá, um gráfico de rosca para mostrar isso. Botei os respondentes, vou adicionar aqui nos respondentes, vou lá na FNPS, onde eu criei aquela coluna de classificação, e vou colocar aqui, ó. Pronto. Só que isso aqui é um gráfico de barras, né? É o mesmo valor que está aqui, é o valor que está aqui. Mas eu quero isso em percentual, então vou procurar um gráfico de rosca. Pronto. Já melhorou aí, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Vir ajustando. Posso até clicar nesse visual aqui, em pincel de formatação, e ajustar. Ele pega algumas formatações aqui, né, no caso. Vou aproveitar essa área aqui, ó, para fazer o meu NPS, porque ainda vai um indicador aqui, que é a nuvem de sentimento com relação aos meus produtos. O que eu vou fazer com esse cara? Tirar o fundo. Pô, já tem um visual bacana. Para que eu vou deixar esse fundo branco aí? Então, tamanho e estilo, tirei tela de fundo. Agora eu preciso ajustar, né? Os rótulos de detalhes, eu vou colocar só como categoria e percentual total. Tá batendo? Tá batendo. A cor branca, né? Para fazer o destaque. E na legenda também. Legenda, o texto vai ser branco. Tudo vai ser DIN, né? Que é o estilo da fonte que eu estou utilizando aí. Rótulo de detalhe também, em vez de ser Go e Bold, vai ser DIN. Vou diminuir mais um pouco para 8. A minha legenda também. Vou diminuir mais um pouquinho para 8. Tá lá. E o meu título, tá? Título percentual aí, nem precisa de título nesse caso não, né? O próprio gráfico já fala, tá lá. Vou só título da legenda de 8, tá? Classificação, acho que não precisa, né? A própria legenda ela já fala, promotor, neutro, detrator, os percentuais e agora as cores, né? Então, o detrator, aí eu vou clicar em fatias, cor. Vou botar uma borda aí para dar um destaque. Essa borda vai ser branca. Quebrar as fatias aí. O detrator, ele vai ser esse vermelho aqui, tá? O promotor, obviamente, para dar o storytelling correto, ele vai ser o verde. Eu não sei porque que o verde não veio nesse JSON. Bom, eu vou clicar aqui no meu gabarito, vou lá na cor e eu vou pegar o correto. Promotor, esse verde aqui. Ctrl C, peguei a cor hexadecimal, mais cores, Ctrl V. Pronto. E esse amarelo aqui, né, para neutro. Prontinho. Tá top o meu dado aí, meu KPI. Tem mais alguma coisa para mexer, para melhorar? Dei uma ajustada aqui.
Ocultar bordas internas. Acho que tá legal. Tá legal aí. Agora é só montagem, né, pessoal? Parte mais legal aí de tudo que nós fazemos, né? Ah, tem os filtros de data. Posso botar os filtros de data aí para puxar o NPS. A nota do NPS, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui abaixo, ó, eu vou botar a média geral. Então, o valor do balão aqui, ó, vou substituir de respondentes, vai ser a nota do NPS. 6, a média geral, né? 692. Vou colocar aqui, para a gente ter uma noção, vou colocar aqui 25, beleza? E aqui, ó, eu vou colocar os meus filtros. Eu quero filtrar por gerente, que eu quero acompanhar as demandas do meu gerente. Você, logicamente, pode botar qualquer outro tipo de filtro, tá? Só estou dando uma adiantada aqui, tá, pessoal? Cadê aqui? Filtros, slicer. Quero segmentação de dados. Aqui eu vou ter um filtro de gerência. Então, vou clicar nesse cara, vou adicionar o campo. Vou lá em FNPS. Ele tá, onde que está o gerente? Ah, não, o gerente está na de cliente, que é o que relaciona. Como é que eu vou fazer? Não preciso de cabeçalho? Preciso. Preciso. Configurações da fonte, vou colocar suspenso. Vou tirar a tela de fundo. Vou diminuir um pouquinho o título do cabeçalho. Ficar 8. Vai ser branco, né? Para a pessoa poder enxergar. E aqui dentro, deixa eu ver como é que tá. Posso dar uma diminuída nos valores, ficar uma coisa mais discreta aí. Carlos Fernanda. Tá certo. Aqui já tem uma segmentação por gerentes. Show? E outro filtro que eu posso colocar também, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Tô indo rápido, pessoal, porque esses daqui, todos nós já conhecemos, tá? Todos nós já conhecemos, beleza? Então, o que que eu vou botar aqui em cima? Eu vou botar a data. Ó. Gerente, ao invés de gerente, eu vou clicar aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou botar data. Cadê? De calendário, como está tudo relacionado, vou botar a data aí. E aí, como é que eu vou. Vai ser entre. Olha lá, tá? Ele vai ficar no formato entre. Lógico, aqui o valor, vou colocar um destaque aí, tá? Para a pessoa poder enxergar. Quando ele clica no calendáriozinho aqui, ó, nesse entre, aparece essa opção de calendário. Eu acho muito bacana, tá? Aí a pessoa entende que aquilo é um campo de data, né? E o valor também tem que ser a mesma fonte, né? Enfim, beleza. Ela entende que é um campo de data, ela vai filtrar isso aqui. Aqui eu posso aumentar um pouquinho essa nota aqui, que é uma representatividade. Essa fonte, no caso, né? Olha lá. Ou você poderia deixar todos os filtros abaixo, a nota aqui do NPS acima, tanto faz, tá, pessoal? Beleza. Bom, já fiz 50% do nosso projeto, não é verdade? O que que eu vou fazer agora? Os outros KPIs a gente já conhece também, né? Que é um KPI que vai mostrar as categorias ali, detrator, promotor, por gerência, por localidade. Só que eu vou pegar agora os KPIs que nós ainda não temos de forma nativa dentro do Power BI. Por que que eu falo que ainda não temos? Pode ser que em algum momento, em alguma atualização, você entre e já tenha disponível, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro KPI que eu quero fazer, antes eu vou mostrar novamente para vocês, tá? É um KPI que a gente chama de nuvem de sentimento, tá? Para vocês depois aí, quem já tem a conta for buscar, esse cara se chama aqui, ó, Road Cloud 2.3.4.0. Como que eu vou inserir ele no meu projeto novo aí? Tá, vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, galeria visual, tá? Não tem, correto? Mas se eu rolar um pouquinho e clicar em obter mais visuais, tá? Vou pesquisar aqui, ó. Woods Cloud. Cadê ele? Aqui, ó. Vou clicar nele.
Aí, a pessoa que desenvolveu, no caso, né, esse KPI, que no caso também é desenvolvido pela Microsoft, ela coloca alguns detalhamentos aqui, o objetivo, o editor, quando a última atualização, enfim, como é que eu faço para colocar? Eu vou clicar em adicionar. Já cliquei e aparece esse pop-up aqui para mim, ó, importação bem-sucedida. Vou clicar em OK. E aonde que ele está? Eu tenho que vir aqui procurar, ó. Pronto. Aí eu vou botar ele aqui, ó, como uma proposta. Como é que ele funciona? Aí você tem que clicar nele e entender. Esse cara, ó, ele está mostrando um sentimento. Eu tenho que ir na minha tabela, lá na tabela de NPS. Quando o cara respondeu, já o sistema atribuiu aqui um sentimento. Essa aqui é a nossa classificação para gerar a nota do NPS. Ou melhor, para definir os valores que eu tenho aqui das minhas classificações de detrator, promotor e neutro. Aqui é o sentimento gerado. Então eu quero analisar quais as maiores expectativas dentro da minha empresa. Esse cara, de uma forma visual, ele já mostra isso. É claro, pessoal, nós temos os indicadores. Mas, pô, olha que bacana. Eu vou clicar então nele. Na categoria, eu vou colocar o sentimento, que é o que eu estou analisando. E nos valores, tá tudo no mesmo tamanho, tá? Essa nuvem de palavras. Eu vou botar os respondentes, tá? Aí eu vou tirar o título. Aí eu tenho que trabalhar aqui para ficar visualmente melhor, né? Vou tirar aqui, ó, título. Aqui ele coloca girar texto, não. Palavras irrelevantes, palavras separadas. Aí seria várias ações que você poderia fazer. Contagem de palavras. Eu queria aumentar um pouquinho aqui. Geral. Cores dos dados, palavras revelantes. É aquele giro texto, né? Mas eu acho que é isso. Botar em 60 para ver. Não mudou nada. Acho que tenho que aumentar um pouquinho, né? Aí, ó. Poderia colocar ele maior, né, pessoal? Que fica mais fácil. Botar os filtros acima, talvez. Mas aqui, ó, já a carinha, eu olho aqui, eu já sei que a palavra que está em destaque, olha lá, se você passa o mouse, ele traz um tooltip também, ó. Ele está mostrando, né, de forma bem visual aí, que em relação ao sentimento dos meus clientes com relação à empresa, tá? Satisfação geral tá aparecendo bastante aí, certo? Então ele já traz de uma forma bem visual, bem bacana aí, né? Uma margem para o meu gestor. Separação de palavras não. Tá aqui, ó. Aí depois ele vem trazendo, né? Satisfação geral, recomendo sempre. Aí lá embaixo eu tenho um triste, 53, que provavelmente são os meus detratores. Muito top, né, pessoal? Esse indicador aqui, pô, é muito bacana mesmo. Porque, poxa, você pode botar para uma pessoa assim, vamos colocar, mais simples com relação a dados, a leitura do dado, e fazer essa jogada com ela, né, de visualização, de interpretação. E aqui eu posso pegar, já filtrar pelos meus gerentes, sei lá, Marcos, Patrícia, Fernanda, Carlos, e analisar as notas deles. Lógico que aqui eu estou filtrando de maneira geral. Ah lá, o Victor comentou o seguinte: fica um visual bonito para o usuário. Poxa, eu posso fazer isso para produção. Ah, eu tenho lá um acompanhamento de produção. Índice de descarte ou índice de produtividade. Posso ter um tipo de classificação, posso ter esse indicador na área da qualidade, posso ter esse indicador para gestão de projetos, tá? Olha lá, outros já comentaram aqui também. Então fica muito, é um visual diferente, né? E fica bacana, né? Fica bacana. Posso aumentar um pouquinho, tá, pessoal? Esses valores aqui estão aparecendo muito bem, né? Para ficar um dashboard aí representativo, tá? Aí eu posso aqui nos títulos, cabeçalhos, aumentar um pouquinho também para todo mundo enxergar o que que tá aí. Beleza? Gerente. Aqui é a data.
Tudo aí bem padronizado. E o nosso dashboard está sendo construído aí. Um outro KPI que também não é nativo, que nós vamos acompanhar aqui também, ó, é notas por atributos. Esse KPI, sim, poxa, eu estou fazendo uma análise comportamental no RH. Posso utilizar esse KPI, que ele pode mostrar pontos fortes, pontos fracos. Então, eu posso aplicar isso qualquer tipo de métrica que eu tenha com relação ao comparativo. E o mais bacana é que para analisar indivíduo é muito, muito legal. E aqui no caso eu vou usá-lo para analisar, tá, os atributos. Lembra que a pessoa, além de dar a nota do NPS, ela meio que comenta na pesquisa sobre a experiência com relação ao serviço. Então, eu quero analisar por o gráfico de radar qual é o meu serviço que eu tenho como um eixo principal dentro da minha empresa. Vou vir aqui, não tenho que adicioná-lo. Vou vir aqui e vou obter mais visuais. O nome desse indicador, acho que não precisa, se você rolar aqui, ele já aparece rapidamente aqui. Aqui, ó. É o Radar Chart, tá? Vou clicar nele. Da mesma forma que o outro, o Power BI, ele traz, né, o desenvolvedor, a pessoa que fez, entre outros. Ele mostra aqui as atribuições, os preços, fala que é gratuito, tá? Ele é desenvolvido pela Microsoft, né? A probabilidade de dar um bug é menor, então vou adicionar. Prontinho. Agora, o que eu preciso fazer? Trazer ele para minha área de trabalho. Prontinho. Esses visuais que não são nativos, pessoal, dificilmente eles vão acompanhar, por exemplo, se eu pegar o pincel de formatação e atribuir a ele, eles vão acompanhar 100%, tá? Mas, vamos lá. Cliquei no visual, adicionar categoria. Vou pegar. Ah, não, está em atributos, né? Vou pegar o atributo e vou analisar pelo respondente, correto? Isso, pelo respondente. Opa, atributo pelo respondente. Isso. Mas deixe-me ver uma coisa. O atributo pela média do atributo, tá certo. Não é pelo valor do atributo. Cadê? Tabela F atributos. Eu tenho aqui, ó, 7, 8, 9. Eu quero por média. Porque se eu somar aqui, vai ficar um negócio muito estranho. Então, eu vou vir aqui, ó, medidas, nova medida, assim como NPS, né, pessoal? Se eu estou trabalhando numa escala de 1 a 10, eu posso ter um atributo de, sei lá, né, de 1.000, por exemplo. Atributo. Atributo. É igual o quê? A um average, tá? Do meu atributo. Onde eu atribuo a nota lá. F atributos, atributo. Enter. Vou vir aqui no eixo. Vou substituir respondentes por atributo. Hum, por que ele não está? Deixa eu ver o que ele está trazendo aqui. Atributo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Se ele está formatado correto. Atributos. Nota do atributo. Número inteiro. Uma média. Uma média. Cadê? Nota do atributo. Da mesma forma aqui, ó. Peguei, atribuí uma média. Por que ele não quer aceitar aqui? Tá como texto. Entendendo como texto. F atributos. Nota do atributo. Tipo de dado não categorizado. Isso aqui é para logradouro. Vou vir aqui. Vou colocar como um número inteiro. Vou reforçar aqui
Vou substituir para texto e depois vou colocar como número inteiro, só para ver. Tá. Aí o atributo. Deixa eu ver se eu estou pegando o campo. É nota do atributo, né? Estou pegando o campo errado. Ahn, atributo, onde eu peguei a média. O atributo é texto mesmo. Nota do atributo. Enter. Agora sim, cliquei no visual. Eixo Y, vou colocar para plotar o atributo. Prontinho. Tá lá, ó. Aqui eu vou dar uma ajeitada nele. Pô, como que é um gráfico de radar, pessoal? Ele já é bem visual, né? Então não vou deixar título, não vou deixar legenda. Vou deixar ele mostrar aqui. Vou pegar, desenhar linhas. Poderia deixar dessa forma. Configurações. Queria foto de dados. Isso. Botar o DIN e diminuir um pouco, mas eu acho que não vai dar, não. Espaço aqui mesmo, ele não aceita muita edição. Posso tirar o fundo, né? E já temos o nosso indicador aí. Mais um indicador top, né? Porque eu bato o olho sem ter que fazer comparativo, sem ter que esmiuçar o dado aqui, eu já bato o olho visualmente. Eu já sei que meu ponto forte aqui da minha empresa é o aplicativo, né? Inovação. Como é que eu sei isso? Do centro, preenchimento para fora, tá? Olha lá, serviço já é uma média menor. Olha lá. Suporte já é uma média menor. Então, esses pontos aonde a média é menor, eu poderia trabalhar neles. Eu poderia não, né? Eu deveria trabalhar neles, correto? Quais são os outros indicadores que nós temos para fechar aí, pessoal? NPS, você avaliando as categorias e a gerência, e o NPS por região. Então, vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? O que eu vou fazer aqui? Não quero um mês, eu quero a categoria, a classificação do NPS. Primeiro ponto. Tá? Depois, em legenda, eu quero analisar por de cliente gerente. E agora o que eu vou fazer com esse gráfico? Eu vou botar empilhado, certo? Não? Promotor, neutro e detrator. Mas, na verdade, essa classificação aqui é o gerente. Cadê aqui? De cliente, gerente. Na legenda, eu quero a minha classificação. Pronto. Então, e isso aqui, esse valor aqui, não é de respondentes, né? É a média do NPS. Isso, média. A média? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Respondentes por status. Seria. Ah, tá. É o quanto que eu tenho, não é a média, é o quanto que eu tenho em cada gerência aí. Então vai ser os respondentes mesmo. Deixa eu ver. Aqui ele está trazendo os respondentes, que é um distinct do ID, pelo status. No eixo X, beleza. Beleza. E aqui ele colocou um percentual, ó. Nesse caso aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Um distinct, gerência. Tá. Esse aqui é o empilhado. Marcos. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de edição. Tá. Aqui no caso, eu poderia, pessoal. Vamos lá. Bacana do gráfico empilhado é você ter ele de forma percentual, né? Poderia deixar aqui e tudo. Deixa eu pegar só essa formatação aqui. Pronto. Vou botar as cores para que vocês identifiquem aí. Então, vou vir em formato.
colunas. Cadê? Promotor é o verdinho que nós temos. Detrator é o vermelho que nós utilizamos. E o neutro é o amarelo, tá? Pessoal, tá atendendo? Tá. Deixa eu só dar uma arrumada na legenda aqui para que vocês vejam. Título não preciso, texto vou dar uma diminuída, vou botar DIN aqui. Pronto. Só para bater todas as edições aí. Tudo certinho, beleza. Aqui eu não preciso de título, né? Eu já tô. Poxa, eu bato o olho no meu indicador, já vejo aqui o que eu tenho, tá? Aqui eu tenho detrator, neutro, promotor por gerência, tá? Mas, pessoal, o bacana de um gráfico empilhado é você analisar ele por percentual. Eu poderia ter aqui, vir em medidas, pegar cada um deles aqui, ó, detrator, neutro, promotor e dividir pelo total de respondentes e achar os percentuais. Mas dentro de um KPI aí do Power BI, até de forma nativa, eu tenho aqui a opção de tirar esse percentual. Então, eu vou vir aqui, ó, cliquei nesses três botões que eu tenho quando eu aproximo o mouse, ó, tá? Cliquei em mais opções, novo cálculo visual, percentual total geral. Ah, eu teria que calcular isso aqui também. Seria um novo cálculo, mas eu teria que fazer por DAX. Eu queria colocar aqui. Deixa eu ver se vai me permitir aqui. No caso, eu vou ter que calcular mesmo, pessoal. Ou deixa eu ver se tem um outro visual que me traga de forma percentual aqui. Assim como o de rosca, né? Deixa eu ver qual o visual que eu utilizei aqui. É esse mesmo. É o gráfico de colunas 100% empilhados. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Seria esse cara aqui. Isso. Em vez de fazer o cálculo, da mesma forma que eu atribuí um gráfico de rosca ali, que ele já tem esse parâmetro, né, de trazer em percentual, eu fiz com esse gráfico, tá? Então, vou vir só aqui em foto de dados, vou pegar um detalhe que ele traz, vou diminuir e vou botar no formato correto. Pronto. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu tenho um gráfico de colunas empilhadas que ele vai trabalhar o número inteiro, né? Ele vai mostrar ali a relação pelo número inteiro. Mas eu também tenho um gráfico de colunas 100% empilhadas, que funciona da mesma forma que esse cara aqui. Ele interpreta o dado e já dá o percentual total geral. Aquele outro jeito que eu fiz para vocês é dentro do visual atribuir um novo cálculo, né? Que eu falei assim, pô, vou ter que fazer por DAX, tá? Então já mostrei isso tudo para vocês aí. Aqui da mesma forma, se eu fiz por gerência, aqui ao lado, vou aproveitar o mesmo estilo, né? Ajeitar aqui certinho, os dois. Formato, poderia arrastar, mas eu vou alinhar para ficar tudo certinho aí, ó. Pronto. Já tem todo mundo aí. Aqui não, a outra opção de visual é por região. Então, agora, ao invés de analisar por gerente, eu vou vir aqui no gerente, vou substituir por. É o mesmo estilo do gráfico, né? Localidade, região. Como está tudo relacionado. Então, pessoal, agora sim, de uma maneira bem direta aí, ó, tá? Eu tenho o meu. Aqui eu não preciso desse controle deslizante aqui. Vou tirar. Pronto. De uma maneira bem direta, eu consigo enxergar aonde está o NPS da minha empresa. Como eu falei para vocês, não é uma nota. Se a gente colocar pela média, eu estou um pouquinho distante do 10, tá? Aí, quando eu olho os números, eu tenho 469, 544, 607. Bom, consigo ver que os pontos fortes da minha empresa, eu sei onde que eu preciso trabalhar, eu sei em quais regiões eu preciso trabalhar mais, embora os percentuais eles estejam bem equilibrados aí, tá? Mas se eu fosse colocar um ponto de destaque, né, a região Nordeste e Sul, ela tem mais reclamações e com relação à gerência, eu sei que a Fernanda e o Marcos
precisam trabalhar mais nas partes que eles são responsáveis. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou parar de compartilhar a nossa tela, vou encerrar a nossa gravação, né? Deixar aberto aí para algum comentário dos nossos alunos que nos acompanham pela plataforma Zoom. Mas, poxa, pessoal, olha que bacana. Isso aqui não é falar assim, eu acho que tá bom. É através do dado eu conseguir segmentar pontos de serviços, como eu estou ao longo do tempo, tá? E também com relação à minha gerência e com relação às regiões que eu atuo. Então, já me dá uma vasta diversidade de ações efetivas dentro da minha empresa. Isso aqui é muito bacana. Sendo assim, nós encerramos a nossa aula e vamos para os nossos alunos. Vou parar de gravar aqui